Malaquias 4, a partir do versículo 4, diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horeb para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Igreja, o plano de hoje é falar de ameaças e de medo. Eu não sei... podem sentar-se, claro, desculpa. Há coisas que são novas, há coisas que são menos novas. No primeiro culto, esqueci-me de fazer a oração congregacional e eu pensei, não me vou esquecer. E não esqueci, mas agora esqueci de vos mandar sentar. Está tudo bem. O Tiago chamou-me pastor, que também não é verdade, por isso está tudo bem. Vamos até à palavra e hoje, como vos estava a dizer, quero-vos falar de ameaças e de medo. E eu não sei como é que tu costumas reagir a uma ameaça, ou se gostas que te ameacem. Eu não gosto. Não gosto de ter ameaças, não gosto de fazer ameaças. E, se for sincero, também não gosto quando sinto que Deus me está a ameaçar. Mas quando abrimos a Bíblia, isso acontece. Deus mete-nos medo, Deus faz-nos ameaças. E o plano de hoje é este plano ambicioso de vermos porque é que isto acontece, onde é que isto acontece e qual é que é o objetivo de Deus. E a minha tese, o sermão que eu te quero pregar, é que Deus te ameaça porque Deus te ama. E quando Deus te ameaça porque te ama, a voz que tu ouves depois de teres tido medo, é a voz de Deus a dizer que não tens de temer. Não temas. É das ordens mais repetidas na Bíblia. Não temas, não temas. Mas temos que atravessar o vale do medo primeiro. E por isso vamos pedir a Deus que nos possa dirigir esta manhã, que me dirija a mim, porque é um sermão que eu não tenho capacidade de pregar, se Deus não me dê. Por isso vamos pedir isso a Deus. Vamos orar. Pai do céu, Tu és um Deus bom, Tu és sempre bom, Senhor. Tu és um Pai que nos trata como filhos. E ainda agora cantávamos que quando Jesus começa a obra em nós, Ele não deixa a coisa por metade, Ele acaba essa obra em nós. Por isso, se fores Tu a começar a obra em nós, nós não temos que ter medo, porque Tu vais acabá-la, Senhor. Ao mesmo tempo, nós queremos lidar com coragem quando a Tua palavra nos acusa. Queremos lidar com coragem quando a Tua palavra nos traz ameaças, Senhor. Queremos tratar isso com coragem porque sabemos que o pecado na nossa vida ainda é uma realidade. Nós ainda nos afastamos de Ti, Senhor. E por isso nós temos que ter medo de nos afastar de Ti. Ajuda-nos a ter medo de nos afastarmos de Ti, Senhor. A ter medo das coisas certas. E conduz-nos, Senhor, de volta à casa. Um dia estaremos contigo com a obra completa e estamos seguros disso, porque o Teu Filho nos diz, porque a Tua palavra nos diz. Por isso, guia-me nesta manhã a pregar este sermão e que seja a Tua palavra, a Tua vontade a ser pregada e não a minha, Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos a isso, igreja. Estamos a chegar ao final do livro do profeta Malaquias. Hoje é o sermão nos últimos versículos. Não vai ser o último sermão neste livro, porque para a semana ainda vamos estar com um sermão pregado nesta passagem. Mas chegamos ao final, de facto, do livro do profeta Malaquias. E não só do livro do profeta Malaquias, mas ao fim do Antigo Testamento. Porque na nossa Bíblia, o profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Na Bíblia judaica, nós sabemos que não é esse. Qual é que é o livro, sabem? Na Bíblia judaica, o último? Crônicas. O livro de Crônicas é o último livro que surge no fim do cânon. Mas, até na Bíblia judaica, cronologicamente, o último autor, o último agente humano a escrever, foi Malaquias, de facto. Porque as Crónicas, creio-se que foram escritas por Esdras, contexto do regresso a Jerusalém, e mais tarde, já depois desse regresso, Malaquias vai escrever. E como começa, agora olhem comigo para o texto. Quando começa esta passagem que nós lemos de hoje, Malaquias chama-nos a observar, a lembrar a lei de Moisés. E quem é Moisés? É o primeiro autor da Bíblia também. É Deus que escreveu a Bíblia, mas serviu-se de agentes humanos para o fazer. E o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, aliás, os primeiros 5, Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio são os 5 escritos, crê-se, por Moisés. Por isso, o último profeta do Antigo Testamento está a evocar o primeiro autor do Antigo Testamento. Pelo meio, houveram cerca de 40 autores. O Antigo Testamento é escrito por cerca de 40 pessoas diferentes ao longo de mais de 1000 anos. Por isso, aqui eu quero fazer uma pausa só para podermos contemplar isto. Quando nós estamos com a Bíblia nas mãos, nós estamos a falar de um livro que, Antigo Testamento, escrito por cerca de 40 pessoas diferentes, Novo Testamento, escrito por cerca de 10, depende da autoria do livro da Carta aos Hebreus. Se for um autor diferente de Paulo, 10 de facto. São 50 pessoas a escrever este livro ao longo de milénios. Meus irmãos, o cristianismo nisto é único. E eu não quero falar disto de uma maneira desrespeitosa para outras religiões, mas afirmar: nenhuma outra religião tem um Deus que se revela através de tantos agentes humanos diferentes a escrever a sua revelação através de um período de história tão largo. E quero falar com respeito, mas afirmar também: quando nós vamos ao islamismo, temos Maomé a escrever a totalidade do Alcorão, num momento da história. Quando nós vamos ao budismo, temos Siddhartha Gautama a escrever o livro que origina a doutrina do budismo. Podemos ir para Krishna e por aí fora, mas nenhum se compara à forma como Deus se revelou, o Deus cristão se revelou. O cristianismo, de facto, é único. Mas isto foi um à parte, só para nós podermos também valorizar a forma como Deus se revelou a nós e que mostra como Ele é o Deus verdadeiro. Dito isto, quando Moisés é evocado para falar acerca da lei. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. E o que é isto da lei? Para nós, alguns de nós cresceram na igreja, que não é o meu caso, mas alguns de nós cresceram na igreja, lei é uma palavra que já faz parte do nosso vocabulário. Mas para quem chega e ouve lei, pode pensar numa imagem mais de tribunal. Mas quando nós falamos de lei no contexto do Antigo Testamento e no contexto do Novo, nós estamos a falar da aliança que Deus fez com o seu povo. Da promessa que Deus deu ao seu povo. Há um pacto entre Deus e um povo e a lei, os estatutos e juízes que Deus dá, é o que dá os contornos a esse povo e os contornos a essa promessa. É uma coisa concreta, não é uma coisa vaga. Se vocês forem folhear o Antigo Testamento, vão encontrar muitas leis, algumas que são exigentes de ler. Por exemplo, não sei se vocês, aqueles que já tentaram ler o livro de Levítico do princípio ao fim, quando chega à parte da lepra, por exemplo, são uma data de capítulos só a falar de como é que nós nos devemos purificar se aparece uma mancha no corpo, e se aparece uma mancha na casa, e se aparece uma mancha na roupa. E são páginas e páginas só acerca disso. Mas também tem promessas de Deus. E uma promessa mais do que todas as outras que brilha, que é a promessa da vinda de um Redentor. Quando nós falamos de lei, estamos a falar de um Deus que promete coisas e que as cumpre com um povo específico. E neste livro em particular, do profeta Malaquias, Malaquias tinha acusado o povo quantas vezes? Lembram-se? 6. Esta série de sermões, e podem consultá-lo na internet, já expôs 6 acusações que Malaquias faz ao povo. E para cada uma destas acusações, Malaquias está a trazer uma prescrição. Para esta doença, uma prescrição. Como diz o pastor Matthew Henry, foi um pastor presbiteriano nos séculos XVII e XVIII, que foi um dos comentadores bíblicos mais conhecidos, ele diz: a lei de Moisés é o remate do profeta Malaquias a todas as acusações que trouxe. Vão ver isto projetado. Para as doenças do povo, há uma prescrição. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. A lei foi dada num contexto de aliança de Deus com o povo, e esta promessa, este casamento, é a prescrição para as acusações que Malaquias trouxe. E foram acusações exigentes. Eu quero recapitular cada uma delas convosco. Primeira acusação: duvidar do amor de Deus pelo povo. Em resposta a isso, lembrem-se da lei que vos dei. E eu dei-vos esta lei como sinal da vossa liberdade quando vos libertei do Egito. Eu não vos dei a lei como uma condição para vos libertar. Eu dei a lei porque vos libertei, para mostrar o meu amor por vocês. Segunda acusação: a vossa adoração está tímida, está com anemia. Vocês estão a trazer os animais fracos, danificados, para sacrifício. Lembrem-se da lei que vos dei.
no que diz respeito aos sacrifícios que vocês são chamados a trazer e ao sábado, por exemplo. À maneira como vocês devem trabalhar, à maneira como vocês devem descansar. Lembrem-se da lei. Terceira acusação, os vossos casamentos estão em crise? Lembrem-se da lei que vos dei, que é, em primeiro lugar, uma aliança. E como os vossos casamentos terrenos devem refletir a minha própria aliança convosco e a forma como eu vos amo. Vocês devem amar os vossos cônjuges e ter bons casamentos, porque o meu casamento convosco não é incompetente. Quarta acusação. Vocês duvidam que eu sou justo? Lembrem-se da lei e como eu levo tão a sério as questões de justiça e das balanças justas e do órfão e da viúva e do pobre. Livros e livros no assunto. Lembram-se que para mim a justiça não é um detalhe. É quem eu sou um Deus justo. Quinta acusação, não andam a dar o dízimo. Lembrem-se da lei e de como o dízimo lembra que tudo o que vocês têm já é meu. Tudo o que vocês podem ter é meu também. O dízimo é um símbolo que vos lembra disso. E se têm dúvidas do dízimo, eu sei que isto é um assunto que sacar este coelho assim de repente da cartola pode levantar questões, vão ouvir o sermão, porque há um sermão pregado só neste assunto, sobre o dízimo. Sexta e última acusação. Estão com inveja dos maus que se dão bem? Estão com inveja dos maus? Lembrem-se da lei e das ameaças que eu faço aos maus, que são completamente desproporcionais às promessas que eu faço a quem me ama. E isso é sempre bonito vocês notarem no Antigo Testamento. Quando Deus está a prometer a maldição até à terceira e quarta geração, aos que não o amam, o que é que Ele faz aos que o seguem? Ele promete desproporcionalmente a bênção. É como a parábola do semeador que Jesus traz. Há 4 solos que recebem a palavra, 3 deles são maus e que a palavra não cresce. Mas no solo que recebe a palavra e que ela cresce, como é que ela cresce? Ela dá outra semente? 2, 3, 4, 60, 100? É desproporcional. As ameaças são desproporcionais às promessas. Malaquias está a antecipar aquilo que Jesus vem cumprir, quando nos diz no Sermão do Monte: não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quando Jesus vem dizer isso, Jesus está a dizer: eu não vim substituir a lei que já existia. Eu vim cumpri-la. A lei não é uma coisa má. Ela é uma coisa boa que mostra o amor de Deus. Eu sou o cumprimento desta lei. Malaquias estava a antecipar aquilo que Jesus vinha cumprir. De um aviso para lembrar, avancem comigo na passagem. De um aviso para lembrar, no capítulo 4, Malaquias vai avançar para um alerta de uma vinda, neste caso a vinda de Elias. Versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias. E um profeta na Bíblia, mais uma palavra que para quem cresce na igreja é normal, para quem não cresce pode ser esquisita. Um profeta na Bíblia não tem só a ver com quem fala acerca do futuro. Também é isso. Mas mais do que isso, tem a ver com alguém que é a boca de Deus, que traz as palavras de Deus ao povo. Isso pode ter efeitos do futuro, claro que sim, anunciar o futuro. Pode ter efeitos do presente. Por exemplo, Malaquias é um profeta. E Malaquias está a declarar ao povo o que é que eles estão a fazer mal agora. E pode ter a ver com o passado também. Boca de Deus para eles interpretarem o passado. Para eles olharem o passado com os olhos que Deus quer. Por exemplo, há um profeta que é o profeta Ageu, que uma das coisas que ele diz muito é: considerai o vosso passado. Considerem o vosso passado. Um profeta é a boca de Deus junto do povo. E Malaquias vai falar da vinda de Elias, sendo Elias um dos profetas mais impressionantes do Antigo Testamento, de facto, que tinha uma relação tão especial com Deus. Como é que Elias morre? Como é que Elias vai morrer? Ele não vai morrer. Vem uma carruagem de fogo e vai levá-lo para o céu. Ele é um dos únicos, um dos 2 homens da Bíblia que não vê a morte. Há outro que é Enoque, mas esse nós não temos muitos pormenores acerca de como é que a coisa aconteceu. E Elias, de facto, é forte. Há uma música que é das minhas músicas favoritas do Brasil, que é do Stênio Márcios, que se chama Carros de Israel, que fala sobre isto. Têm que ouvir. É uma música lindíssima sobre este acontecimento. O profeta Malaquias preparava-se para inaugurar um silêncio que ia durar cerca de 400 anos. Malaquias ia acabar de falar neste livro
E desde o momento em que Malaquias acabava de falar até vir o Novo Testamento, iam passar 400 anos. 400 anos sem profetas, sem palavra de Deus revelada. Tiago pediu para eu não fazer isto, eu não vou fazer mais. 400 anos de silêncio. Mas, antes de o fazer, ele vai dizer que o profeta Elias será enviado e a temperatura vai subir, porque reparem o que ele diz no versículo 5. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O tom está a aquecer mesmo. E quando o profeta Elias vier, diz-nos Malaquias, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E há estudiosos, teólogos, que dizem que isto tem a ver com uma reconciliação familiar, de haver uma atitude diferente em relação aos nossos pais e em relação aos nossos filhos. Outros teólogos que até vão um bocadinho mais além e dizem que até pode ter a ver com uma relação até com os antepassados. Não no sentido de falar com os mortos, mas de honrar os ensinamentos dos antepassados, nomeadamente Abraão, Isaac, Jacó, tanto que Deus é conhecido muitas vezes na Bíblia como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Lembrei-vos da lei que vos dei aos vossos pais. E não é casual que esta passagem tenha sido lida, ao mesmo tempo que foi lido também hoje uma passagem no Evangelho de Lucas de Jesus que parece que está a dizer o contrário do que nós dizemos aqui. A segunda leitura que nós fizemos hoje foi em Lucas 12. E repararam que é Jesus a falar e Jesus está a dizer: não pensem que eu vos venho trazer a paz. O que é que ele diz que vem trazer entre as famílias? A espada, a divisão. Pai contra filho, mãe contra filha, nora contra sogra. As relações genealógicas às vezes escapam-nos. Mas parece que Jesus está a dizer o contrário. Mas aqueles de vocês que já aceitaram Jesus como o vosso Salvador, já experimentaram isto na vossa vida também. As duas coisas. Vocês terem conhecido Jesus significou uma atitude diferente para com algumas pessoas e significou reconciliação, em muitos casos. Mas noutros significou divisão. Na minha vida foi assim. Não sei como é que foi na vossa, mas um cristão não aposta, mas se apostasse, quase que apostava que foi assim também na vossa vida. Conhecerem Jesus trouxe reconciliação na vossa vida, mas trouxe divisão também. Às vezes familiarmente. Na minha vida foi assim também. Reconciliação, divisão. As duas coisas podem ser verdade. Mas não é aqui mesmo assim que eu me quero debruçar. Eu quero aterrar no último versículo de Malaquias. Vão lá comigo. Na parte final. Malaquias vai dizer: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Como se Deus estivesse a dizer: façam isto para que eu não venha e fira a terra com maldição. Em vez da declaração de amor que nós estávamos à espera, Deus vai fazer uma ameaça. Se vocês estivessem a escrever a Bíblia, era assim que vocês acabavam o livro? Vai haver uma interrupção de 400 anos na Revelação. Última coisa que eu vou dizer: uma ameaça. Era assim que vocês acabariam? Vocês reagem bem a ameaças. Quantos de vocês é que já não disseram a frase: tu estás-me a ameaçar? Eu já disse. E no geral não estou a elogiar a pessoa que me ameaçou. Pelo contrário. E com isto eu não quero glorificar as ameaças. Já vamos lá. Mas de facto temos que lidar com a existência delas e com as reações que nós podemos ter. Nós podemos reagir a uma ameaça com indiferença, não levando a sério. Podemos reagir com raiva. Tu estás-me a ameaçar. Isso é uma ameaça. Ou podemos reagir com medo. Eu quero focar-me no medo nesta manhã. Quando nós falamos no medo, no geral, nós estamos a falar de duas coisas diferentes. Nós estamos a falar da percepção do perigo. Há uma coisa perigosa a acontecer, ou que pode acontecer, ou que já aconteceu, e isso causa-nos medo. E estamos a falar da nossa reação a esse perigo. Às vezes podemos ter medo de coisas irracionais. Ou seja, às vezes nós podemos ter uma percepção de perigo de uma coisa que na verdade não é perigosa, e quando falamos de medo estamos a falar da reação que estamos a ter. Muitos de vocês têm medo de baratas, mas quantos de vocês é que já foram magoados por uma barata? Eu odeio baratas, mas não é um medo racional. Outros de vocês têm medo das alturas, isso já é mais racional. Nesse sentido, a percepção do perigo está a proteger-vos. Não estou a dizer com alturas pequenas, mas percebem o que eu quero dizer. Eu sei que há medos de alturas que são mais irracionais, mas há medo das alturas que vos protege, de facto, do perigo que está a acontecer. Deixem-me dar um exemplo aqui da igreja. Quando o culto acaba, as nossas crianças correm lá para fora.
E quando elas são pequeninas, porquê é que é perigoso? Porque elas não têm medo da estrada. E porque não têm medo da estrada, não têm uma percepção do perigo, do que lhes pode acontecer, elas colocam-se em situações de perigo. O medo não é necessariamente mau. O medo por si só não é necessariamente mau. Quando nós reagimos à ideia de medo, nós muitas vezes estamos a criticar, sim, uma reação exagerada, escusada ou desproporcional a um perigo. Há um filósofo, que não sei se vocês conhecem, chamado Will Smith. Conhecem esse filósofo? É um filósofo controverso. Mas ele tem um filme, mauzinho também, que se chama Depois da Terra. E o filme é mau, mas há uma frase desse filme que ficou comigo e eu passo a vida a citá-la, que é: o perigo é real, o medo é opcional. O perigo é real, o medo é opcional. No sentido em que reconhecer que o perigo existe é uma coisa boa, é real. Nós não somos mais maturos por não reconhecer que ele existe. Mas nós temos que balizar e vigiar a nossa reação a esse perigo. Aqueles de vocês que se debatem com a ansiedade, como eu me debato também, sabem que muitas vezes aquilo que o vosso corpo vos vai impelir para fazer vai ser completamente irrazoável face àquilo que está a acontecer. Sabem uma das coisas que a minha mulher tem que me dizer muitas vezes? Ela está aí, pode confirmar. O que tu tens que combater de facto não é o que tu achas que tens que combater. É outra coisa, é o teu medo. Há reações que eu tenho face a alguns acontecimentos que são desproporcionais àqueles acontecimentos. E o real problema é a minha reação. Não é o acontecimento, é a minha reação. Mas o perigo é real. Este livro acaba a dizer: o perigo é real. As 6 acusações que eu vos fiz são reais. É real. O medo, já vamos ao medo perceber até que ponto é que ele é opcional. Mas Malaquias, vão ver esta frase projetada, Malaquias não está interessado em que tu não tenhas uma percepção do perigo. Ele quer que tu saibas a percepção real do perigo que estás a correr. Ele quer excitar essa percepção de perigo em ti, mas ele está interessado a que tu reajas da maneira certa a esse perigo. Ele quer que tu saibas o que é perigoso e o que não é. Educar filhos passa muito também por vocês educarem os vossos filhos a terem medo das coisas certas. A terem medo de ir para a estrada sem olhar para os dois lados, a não terem medo de orar em público, a terem medo de dar festinhas a um cão vadio que não conhecem de lado nenhum, a não terem medo quando uma pessoa diz que o cão não morde. Certo? Parte de educação, estou a dar exemplos toscos, mas percebem? Parte de educação é: tem medo disto? Não tenhas medo daquilo. Porque há um medo que é uma percepção de perigo que é real. É real. E Malaquias não quer tirar isso. Nós temos muito pudor hoje em dia em usar a linguagem do medo e das ameaças, como se ela fosse completamente proibida. E há um lado que não é necessariamente mau. Se vocês me disserem que ameaçam o vosso cônjuge ou que ameaçam os vossos colegas de trabalho, eu vou pedir pelo menos para vocês explicarem o que é que isso significa. Porque, no geral, não é uma coisa boa, certo? Uma linguagem de ameaça, no geral, não é uma coisa boa. Mas é mais provável que nós estejamos a cair no outro extremo, às vezes, que é achar que nunca há lugar para as linguagens de ameaças. E quando nós vamos para a Bíblia e Deus nos ameaça, nós vamos reagir com Deus. Por Ele estar, começamos a ter vontade de desculpar Deus. Espera, mas Deus não queria dizer bem isto. Qual é que é a minha tendência neste sermão? De repente este livro acaba com uma ameaça. Qual é que é a minha tendência para pregar-vos este sermão? É desculpar Deus. É explicar: espera, Deus não está bem a dizer isso. Mas está. Mas está. Eu não vou pedir desculpas por aquilo que Deus diz. Deus está a dizer isso. E sabem, nós somos mesmo seletivos. Porque nós, em algumas coisas, não temos pudor nenhum em usar ameaças. A nossa cultura, eu faço parte dela, tem muito pudor em usar ameaças em alguns contextos e zero pudor em usar ameaças noutros contextos. Politicamente. E deixem-me usar um exemplo, por exemplo, no que diz respeito à alimentação. Vocês já ouviram as maiores ameaças no que diz respeito à vossa alimentação? Ao glúten. Estás a comer pão branco. Estás a comer carne. Não estás a comer só carne. E sofremos as ameaças dos dois lados. Se não comeres só carne, acontece-te isto. Se comeres carne, acontece-te aquilo. Se comeres pão branco, acontece-te aquilo. Se não fizeres desporto, acontece-te isto. Se não fores ao ginásio pelo menos 2 vezes por semana, acontece-te aquilo.
Tens de ter uma vida ativa, tens que fazer pesos para, como é que é? Densidade óssea, para aumentares a densidade óssea, para teres uma vida mais tranquila quando fores mais velho. Tens que não sei o quê. Passamos a vida. Tens que fazer natação porque é o desporto mais completo. Tens que fazer não sei o quê. E sempre com uma consequência atrás. Isso são ameaças. Podem ser ameaças suaves, mas vocês estão a dizer, se não fizeres isto, vai-te acontecer aquilo. A linguagem da ameaça é uma linguagem de consequência também. Se não fizeres isto, acontece-te aquilo. Voltem ao texto. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lembrai-vos da lei de Moisés. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se não fizeres isto, acontece-te aquilo. Nós somos muito seletivos. Quando Deus nos ameaça, nós estremecemos pelas razões erradas. Eu queria só dar mais um exemplo. Até na nossa vida de igreja, eu não sou alheio a este pecado. Muitas vezes nós estamos a ter medo das coisas erradas de facto. Nós estamos com medo de certas coisas e não tratamos outras que estas sim nos deviam ter medo. Muitos de nós estão com muito mais medo que o nosso pecado se torne visível do que em tratar pecados invisíveis. Estamos com muito mais medo que o pecado que já existe se torne visível para outros do que em que esse pecado invisível exista. E por isso não confessamos, não pedimos ajuda a outras pessoas, estamos a tentar esconder. O que nos devia assustar, o que me devia assustar, o que devia assustar a ti, é a tua capacidade, às vezes enorme, talentosa, de teres pecados invisíveis que não fazes visíveis. Isso é que devia assustar. Isso é que devia assustar. E não o contrário. Em vez de estremecermos pelo perigo que estamos a correr, nós estremecemos com o tom com que Deus nos fala. Sabem com que é que nós vamos ter problemas, para além de Deus? Deste Deus de Malaquias 4, versículo 5 e 6. Vamos ter problemas com o cumprimento da passagem de Elias. Quem é o homem que vai ser o cumprimento da passagem de Elias? João Batista. Sabem que linguagem é que João Batista utilizava? A linguagem da ameaça. Raça de víboras. Quem vos ensinou a escapar, a fugir da ira vindoura? Sabem com que é que vamos ter problemas? Com Jesus. Próprio Filho de Deus. Deus de Deus. Sabem que linguagem é que Jesus utilizava tantas vezes? A linguagem do medo. Querem exemplos? Sermão do Monte, que nós adoramos, que é estudado na Faculdade de Letras, até por seculares, como um sermão brilhante. Sabem como é que acaba o Sermão do Monte? Com uma ameaça. A ameaça acerca do homem que edificou a sua casa onde? Na areia. Jesus não vai contar primeiro da areia para depois acabar numa nota boa com o homem que edificou na rocha. Jesus vai contar primeiro da rocha e depois vai acabar numa nota de ameaça com o homem que edificou na areia. A última palavra de Jesus é: e será grande a sua ruína. Últimas palavras do Sermão do Monte. Será grande a sua ruína. Outras palavras de Jesus: não tenham medo dos homens que podem tirar-vos a vida, mas tenham medo de Deus. Porquê? Porque depois de mortes Ele pode lançar a vossa alma no inferno. Nós vamos ter um problema com Jesus, igreja. Se nós temos um problema com Malaquias, nós vamos ter um problema com Jesus. Porque Jesus ameaça muito. Jesus mete-nos medo. Mas eu não quero ficar no medo. Porque Deus ameaça-te, Deus assusta-te, porque Ele quer que tu acordes. Deus assusta-te porque te quer acordar. Como escrevia o C.S. Lewis, um autor inglês que é o meu favorito, o meu autor favorito, o sofrimento é o megafone de Deus. Ninguém vê uma ameaça como uma coisa agradável. Uma ameaça nunca é agradável. Mas o sofrimento é o megafone de Deus. Deus ameaça porque te quer acordar. Sabem, o meu livro favorito do C.S. Lewis é um que em inglês chama-se Screwtape Letters. Na tradução para português do Brasil chama-se Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Português de Portugal, a que já existiu, chama-se Vorazmente Teu. E há uma parte em que o tio demónio está a escrever cartas ao seu sobrinho demónio e está a ralhar com ele porque o sobrinho demónio estava muito feliz por ter começado uma guerra na Europa. Ele estava muito contente. E o tio vai dizer: não fiques assim tão contente. Claro que uma guerra é boa porque há sofrimento e nós gostamos disso, mas a guerra acorda aos seres humanos. Há muitas conversões em tempo de guerra, porque até o ser humano mais iludido lembra-se que não é eterno quando está em tempos de guerra.
E isso acorda-o. E quando nós acordamos, isso não é uma coisa boa, neste caso, para o tio demónio nem para o sobrinho demónio. Porque nos pode acordar para Deus. E por isso é que eu quero aterrar aqui. Deus quer acordar-te porque quer que tu te arrependas. Ele quer acordar-te porque quer que tu te arrependas. Era essa a mensagem do profeta Malaquias, era essa a mensagem de João Batista. E nesse arrependimento, sabes o que é que vais ouvir? Vais ouvir a voz de Deus a dizer: não temas. Deus assusta-te e mete-te medo para dizer que tu não tens que ter medo. É paradoxal, é verdade. Mas o Jesus que passava a vida a meter medo às pessoas que o estavam a ouvir, era o Jesus que passava a vida a dizer às pessoas que estavam a ouvi-lo: não tenham medo, não temam. Não temam. Não temas porquê? Porque a lei de Moisés é boa e Malaquias é um bom profeta. João Batista é o maior dos profetas, ele antecedeu Jesus. Mas nenhum deles tem o poder para tratar o real problema que existe em ti. Se calhar esta série assustou-te. Se calhar alguma destas acusações foi mesmo direita à situação que tu estás a passar. Se calhar estás com problemas no teu casamento. Se calhar não andas a ser generoso. Se calhar o teu louvor é tímido. Se calhar não estás a ser particularmente justo. Se calhar andas a ter inveja das pessoas que não creem em Deus. Se calhar andas a duvidar que Deus é bom. E isto pode nos ter pesado. Pode nos ter feito ter medo. Ainda bem que fez. É suposto. Mas isso não é a palavra final. A palavra final é a de Jesus. Porque se a lei te mostra o problema, se Malaquias te mostra o problema, se João Batista te mostra o problema, se o raio-x te mostra que o teu osso está todo partido, o raio-x não te vai tratar esse osso. A lei não te vai tratar esse osso. Malaquias não te vai tratar esse osso, nem João Batista te vai tratar esse osso. Mas Jesus vai tratar esse osso. Jesus vai tratar esse pecado. Jesus vai tratar esse medo. Olha com coragem, porque Jesus vai tratar disso. Nem vais ser tu. Vai ser Jesus em ti. Estás aqui, estás a ouvir isto e não tens a fé em Jesus e estás com medo. Boa, perfeito. Mas não temas. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Porque Jesus tem o poder de tratar isso em ti. Querida igreja, os teus pecados podem acusar-te e as 6 acusações de Malaquias podem ter deixado pesado. Podem te ter acordado. Não temas. Satanás pode acusar-te. Mas se Jesus é o teu advogado, tu não tens de reagir ao medo com nada menos do que fé em Jesus. E quando tens fé em Jesus, sabes o que é que acontece ao medo? O amor lança fora o medo. Não te lança fora a percepção que o perigo existe. Ela é real. Ela é real. É real. Nós vivemos num campo de batalha. Mas Jesus já venceu. A passagem que nós lemos hoje de manhã, Jesus dizia: não penseis que eu vim trazer a paz. Mas noutras passagens Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Como é que Jesus vai qualificar? Eu não a dou como o mundo dá. E depois vai dizer: não se turbe o teu coração, nem se atemorize. Outra palavra para dizer isto: não temas. Não temas. Eu venci o mundo. Não temas. John Bunyan escrevia na sua obra que descreve as obras de Jesus como o nosso advogado. Eu li isto no livro Manso e Humilde, do Dan Northland. Satanás pode ter a primeira palavra, mas Jesus tem a última. Satanás fica sem palavras depois dos argumentos apresentados pelo teu advogado. Tu podes ter sentido o pecado a pesar-te. E Satanás, nós acreditamos que é real a tentação que tu podes sentir, pode estar-te a dizer: tu és péssimo, tu não vais lá, o teu casamento não vai lá, a tua generosidade não vai lá, a tua devoção não vai lá, tu não vais lá. Mas ele não tem a palavra final. Jesus tem a palavra final. Jesus tem a palavra final. Deus ameaça-te para te acordar. Deus ameaça-te para te acordar. E Deus quer acordar-te para que tu te arrependas.
E Deus quer que tu te arrependas para que tu corras para Jesus e o adores. Sempre hás. Acorda-te, ameaça-te para te acordar, acorda-te para te arrependeres, quer que te arrependas para que corras para Jesus e o adores. E sabes porque é que Ele quer que o adores? Porque te ama. Isto é o comboio completo. Deus ameaça-te porque te ama. E nós temos que perceber esses espaços intermédios. Quando reagimos a ameaças de Deus, é porque nós não percebemos que Ele está a ameaçar porque nos ama. Sabem uma coisa que com os meus filhos ainda acontece e ainda me deixa feliz, espero que aconteça sempre enquanto eu tiver ainda esta responsabilidade sobre eles, quando eu às vezes tenho que os disciplinar e falar assim mais firme com eles, e eles às vezes ficam com medo. Eu não vejo isso como uma coisa necessariamente má, ok, irmãos? Os meus filhos às vezes terem medo de mim. Eu vejo isso até como uma coisa saudável. Depois podemos falar sobre isto, se quiserem falar sobre isto. Mas sabem o que é que eles fazem? Ainda, eu espero que façam sempre. Eles, ao mesmo tempo que estão com medo de mim, eles pedem desculpa e correm na minha direção para me abraçar. Isso ainda acontece. Porque eles sabem que aquele que está a trazer ameaças, não faças isto porque senão não sei o quê, não faças isto porque senão não sei o quê, e eu faço isto, é o mesmo que os vai consolar. Quando Deus te ameaça, tu podes correr para Ele. Nunca deixes de correr para Deus. Muitos dos aconselhamentos na igreja nós estamos a dizer isto. Deus está-te a meter medo, mas corre para Ele. Não vais na outra direção. Corre para Ele. Quando correres para Ele, Ele já vai estar a correr na tua direção também. Não temas então, porque Deus ama-te e o amor lança fora o medo. Acorda. Arrepende-te. Adora Jesus, porque és amado por Jesus. Que seja Ele a ajudar-nos e a valer-nos. Pai do céu, Tu amas-nos. Tu amas-nos. E o Teu Filho Jesus é a maior prova que o Teu amor não é uma graça barata, mas foi uma graça comprada numa cruz, vencida numa cruz, Senhor, numa ressurreição. E por isso, como cantamos agora, apesar de reconhecermos que nada nos pode proteger aqui, nós reconhecemos que Jesus pode nos proteger aqui. Por isso pedimos, Senhor, lança fora o medo nas nossas vidas, lança fora uma percepção errada do perigo, Senhor, como se o perigo maior não fosse estar longe de Ti. Ajuda-nos a ter medo das coisas certas e a correr para Ti, Senhor. Ajuda-nos a vermos os nossos medos a serem lançados fora quando estamos no Teu colo, quando estamos contigo, Senhor. Possas valer-nos nas nossas dificuldades, das nossas provações. Nós pedimos, como Jesus nos ensinou, que não nos deixes cair em tentações e que nos leves do mal, mas que nesse mal, nessas tentações, Tu sejas o Deus que te lança fora o medo e que nos mostra o Seu amor. Por isso, ajuda-nos a responder às acusações que o Teu Espírito faz à nossa vida. Ajuda-nos a responder às acusações que o Espírito nos convence a corrigir o que é para ser corrigido, Senhor, mas não nas nossas forças, mas nas forças daquele que é o autor e consumador da nossa fé, de Jesus. Dá-nos a coragem esta semana, começa hoje. Dá-nos o medo pelas coisas certas e dá-nos um temor santo a Ti, Senhor. Um louvor cheio. Nós pedimos, em nome de Jesus.